Olá pessoal, então vamos para a nossa aula 7. Hoje o tema é polarização, ok? É um tema que eu gosto bastante e acho que vocês também, porque tem muitas aplicações, né? Tanto em química quanto mineralogia, coisas do tipo, ok? Então os tópicos de hoje a gente vai falar, né? Então dos principais modos, né, de polarização. Então a chamada polarização linear, que é a mais comum, né? Polarização circular e elíptica, né? E também falar da lei de Malus, né, ou lei do cosseno ao quadrado, ok? Para filtros polarizadores lineares, né, pelo menos, ok? E eu vou, né, vai ter na descrição do vídeo alguns links para vídeos de outras pessoas, né? Um é uma simulação, tá? Uma simulação muito bem feita, assim, tá? E aí ela deixa meio claro e também fala de polarizadores, essas coisas. E eu vou tentar alguns vídeos que eu tinha visto antes, né, sobre experimentos, né, com polarizadores, né, e coisas do tipo. Ahn, mas então, começando aqui, né, começando com o modo mais comum, assim, né, de polarização, que seria a polarização linear, né, é, é quando, né, a orientação do campo elétrico é constante, né, apesar que, né, como é uma onda, né, a magnitude dele e o sinal pode variar com o tempo, né, tá? Então lembra lá, né, na aula anterior, né, sobre ondas eletromagnéticas, então duas aulas, né, atrás. Então a gente, né, assumia que o campo, né, ele ficava fixo, né, ele apontava numa direção. Era uma direção que a gente descobriu que é ortogonal, né, perpendicular à direção de propagação, tá? Mas ele ficava oscilando aqui, né, no eixo Y, né, tá? E ele, junto com o B, né, ele definia, né, um plano aqui, né? Então ele fica num plano fixo, né, é o plano de polarização dele, tá? Então é isso que vai querer dizer, né, a polarização, tá? Então, polarização linear, tá? Ele vai estar, né, numa linha aqui, né, tá? Ele vai estar oscilando numa linha, né, tá? E assim, em todos os pontos dos planos aqui, né, eles têm a mesma magnitude, né? Então eles vão estar oscilando, né? Tá em linhas aqui, né? Então a orientação do campo, né? Então aqui ele está orientado, né? Assim, num caso genérico, né? Não esse caso aqui, né? Se fosse esse caso aqui, seria, né? O versor do campo elétrico, né? Seria o J aqui, né? O versor do Y, ok? Então ele estaria meio que no eixo Y, né? E aqui, né, o R está orientado então o K, né, na verdade o K, né, está orientado na direção I, né, tá? Mas no caso genérico, né, né, se ele estiver apontando aqui, né, numa direção fixa, né, tá? Ele vai estar polarizado aqui, né, linearmente, ok? Então ele oscila, né? Ele varia, né, numa direção, mas essa direção é constante, né? Apesar do sentido, né, mudar, tá? Então, e a magnitude, né, também, né, tá? E aí a gente vai, né, usar a convenção, né, usual, que é como assim, como, né, o campo magnético, né? Ele está sempre perpendicular tanto ao campo elétrico quanto à direção de propagação. A gente não precisa, né, trazer ele para discussão, né? E é só, né, só traz muito interesse isso, né? Tá? E na verdade, assim, para fenômenos envolvendo polarização, o campo elétrico ele é mais importante, na verdade. Ok? Então ele lembra que o E sobre B, né, igual a C, tá? Então, o B é o E sobre C, né?
em termos assim, meio de ele é mais forte, né? Assim, né? Tá? Mas o campo magnético vai estar lá também, né? Ele vai estar sempre presente também. Mas então para esses fenômenos, né, de polarização, o campo elétrico é um pouco mais, né, relevante. Tá? Então a gente vai a polarização, né, linear de uma onda, né, eletromagnética plana, né, ou uma onda harmônica, né, ela vai ser a direção que o campo elétrico está apontando, né, uma direção fixa. Okay? E aí a gente vai ver, né, que combinando, né, diferentes ondas com diferentes polarizações e com diferenças de fase aí, né, tá? Diferenças nesse argumento aqui, é, vai criar outros tipos de polarização, né, tá? Outros tipos de polarização linear e outros tipos de não linear, né? Tipo uma circular ou outra elíptica. Okay? Então aqui a ideia é o seguinte, né? Agora a gente vai considerar, né, em vez de uma só, né? Tá? Vamos considerar duas ondas polarizadas em direções ortogonais, né? Perpendiculares, fazendo 90 graus. Okay? E elas vão se propagar na direção do eixo Z, né? Tá? Então aqui, né, o K agora coincide, né? O K está na direção do versor Kzinho, né? Tá? Que é do Z, né? Tá? Então K escalar R aqui, né? Tá? Para essa onda, para as duas ondas vai ser Kz, né? Tá? Aí menos ômega t, né? Que é a propagação do tempo. Então elas vão ter o mesmo ômega aqui para simplificar, ok? E aí, né? Uma vai estar assim, né? Orientada no eixo x, né? Então uma vai estar polarizada linearmente, em I aqui, né? Na direção do x. Então eu chamo ela EX, tá? Então vai ser um E0x, né? Um número aqui que é a amplitude, né? Cosseno de Kz menos ômega t, na direção I. Okay? E uma outra vai estar perpendicular a ela, né? Então essa aqui vai estar, né? Digamos, né? O x, y aqui, né? Então o x é o horizontal, né? Então seria uma polarização que a gente diz horizontal, né? Tá? Então essa EX aqui tá fazendo o quê, né? Tá indo para, né? Conforme o tempo passa, né? Tá fazendo isso. E a onda se propagando no Z, né? Ela tá saindo aqui, né? Da folha, né? Do plano, né? Tá? Então ela tá oscilando aqui, né? Com o tempo, né? Horizontalmente, né? O campo magnético, né? Dessa onda. Variando de E0x até menos E0x, né? No X aqui. Okay? E e a outra, né? Uma outra onda polarizada, ela vai estar, né? Polarizada verticalmente, que a gente diz, né? Tá? Então 90 graus com essa outra, né? Então ela vai estar oscilando aqui, né? Tá? Também se propagando, né? No eixo Z, então saindo aqui, né? Da folha, mas ela está oscilando aqui, né? Na direção de J, né? Tá? E aí, aqui, né, eu não tinha falado antes, né, mas tem também, a gente teve comprimento de onda, né, frequência angular, mas provavelmente vocês viram isso, né, também no curso de Física 2, né, curso de oscilações, coisas do tipo. Então, a gente pode ter uma onda, ela pode ter uma fase inicial, né, tá? Então, as ondas não precisam começar, né, no mesmo ponto aqui, né, não precisa começar em zero, né, então, isso aqui lembra, né, quando você adiciona um argumento, né, alguma coisa, você, né, defasa, né, disso aqui, né, tá? Então, em vez de iniciar em zero, né, a gente vai considerar a situação mais geral em que pode iniciar, isso aqui iniciar em, em algum ângulo, né, tá? E como fisicamente isso, né, você pode fazer isso, você tem uns dispositivos, né, óticos que eles atrasam a onda, né, tá? Então eles fazem a onda percorrer um caminho maior, né, tá? É, aí ela ganha uma fase, né, tá? Ela começa
depois que sai do dispositivo, né, ela ganha uma fase aqui, né, tá? Ou faz, né, a onda atravessar um caminho maior, né, tá? Então tem várias maneiras né, de gerar uma diferença de fase aqui, né, tá? Então esse φ0 vai ser a diferença entre esse argumento, né? Então você pega esse argumento e subtrai desse, né, tá? Então é a diferença entre as fases aqui, né, tá? Do, das ondas, né? Ok? E aí, né, qual que vai ser o campo elétrico resultante, né? Então tem um campo aqui, né? É, um campo, né, que ele está orientado, ele está oscilando aqui em x, né? Tá? E um campo que ele está oscilando em y, né? Então um campo horizontal aqui e um vertical, né? Aí campos elétricos eles são força por unidade de carga, né? Tá? Então eles, né, então campos, né, também eles seguem o princípio de superposição, né? Tá? Então isso aqui vai ser um exemplo de interferência, mas é interferência de ondas, né? Mas é mais interferência devido aos campos, né? Tá? Então a polarização é uma coisa mais dos campos, né? Tanto que a gente não fala muito, né, de polarização de ondas mecânicas, né? Porque a polarização aqui é uma coisa típica, né, um fenômeno, né, de ondas eletromagnéticas, né, tá? Então é uma nova coisa, né, tá? Ondas gravitacionais tem também, né, é mais complicado, mas assim, né, assim, polarização, né, inicialmente, assim, né, é uma coisa, né, de campos eletromagnéticos, ok? E aí, né, o que vai acontecer, né? Qual que vai ser o campo elétrico resultante aqui, né? Então, né, num dado ponto do espaço ali, né, no instante de tempo, né, o campo resultante, né, se você tem dois, né, ali, você tem que superpor os dois, né, tá? E a superposição é só somar vetorialmente, né? Então vai ser o EX, né, mais o EY, esses vetores. Então é 0x cosseno de kz menos ômega t na direção i, mais é 0y cosseno de kz menos ômega t mais a fase inicial, né? Tá? Mais a diferença de fase, aí na direção j, né? Ok? E aí a gente vai analisar, né, o que vai determinar, né, as diferentes polarizações que a gente vai, né, observar, tá? Então os diferentes fenômenos aí vai ser essa diferença de fase aqui, ó, tá? φ0. Então, ó, dependendo da diferença de fase φ0, nós vamos ter diferentes possibilidades para a polarização do campo resultante. Okay? Porque a ideia aqui é que, né, essa fórmula aqui, ó, é o cosseno, né, esse cosseno aqui é o cosseno desse argumento aqui, né, mais φ0, né. Aí, né, usa aquela fórmula, né, de cosseno de A mais B, ok? Então vamos fazer aqui rapidinho. Isso aqui é o que vai vir depois, né? Então vamos lá. Então o cosseno, né? De A mais B. Aí lembra daquela regra mnemônica, né? Cosseno de A mais B é cossa A, né? Cossa B. Troca o sinal sem saber, né? Tá? Ok? Então, só para lembrar, né? Então é cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B, ok? Então, ó, o que a gente tem lá é cosseno, né? De kz menos ômega t mais φ0, né? Então, o A a gente é isso aqui, né? Tá? E o B é isso aqui.
Então vai ser o quê? Cosseno kz menos ômega t vezes o cosseno de φ0 menos seno kz menos ômega t seno de φ0. E aí, né, esse termo tem o cosseno de φ0 e seno de φ0, né? Tá? Então, as situações, né, vão ser interessantes aqui quando, né, porque quando isso aqui é 1, né, isso é 0, né? Tá? Ou quando isso aqui é menos 1, isso é, né? Então, quando isso aqui é menos, mais ou menos 1, né? Isso aqui é 0, né? Tá? E vice-versa, né? Quando isso aqui é mais ou menos 1, isso aqui é 0, né? Tá? E aí a gente vai combinar os termos. Aí vai ter um termo em comum, a gente pode deixar em evidência, né? Tá? Então, a primeira coisa que vai aparecer ali, ó. Então, o E resultante, né? Ele é o quê, né? O EX mais o EY lá. Então é 0x cosseno. A gente vai pegar naquele ali, né? Vou fazer ali, ó. Então o E resultante é 0x cosseno kz menos ômega t i, né? Mais E0y cosseno kz menos ômega t mais φ0 j, né? Tá? E aí, né, esse termo aqui do segundo termo aqui, né, a gente pode abrir nessa forma, né? Tá? Então a primeira coisa, ó, o caso mais simples, ó, se φ0, né, for 0, né, aí os cossenos vão ser iguais, né? Então os dois termos vão ser iguais, né? 0 ou, né, tá? 2π, né? Que 2π somado do argumento não altera nada. Aí quando for 2π, ó, isso aqui é 1, então isso aqui é 0, né? Tá? 2π, 4π, né? Tá? Então múltiplos, né? Pares, né? Isso aqui vai implicar o quê? Que o E, né? Ele é E0x cosseno kz menos ômega t mais E0y na direção x. Deixa eu voltar aqui então. Esse botão para voltar é um 2 disso aqui. Então na direção y mais E0y cosseno kz menos ômega t na direção j, né? Tá? Então, né, nessa situação, o E resultante vai ser aí cosseno de kz menos ômega t, uma constante aí está em evidência, né? Então a gente pode, né, E0xi mais E0yj vezes cosseno de kz menos ômega t, ok? Isso aqui, ó, isso aqui é um vetor, né? Tá? É um vetor fixo, né? Tá? Porque esse E0x e E0y são constantes, né? Pode até chamar, né, de um E0 aqui, né? Então, cosseno kz menos ômega t, tá? E aí esse E0, né, ele vai estar apontando em que direção, né? Ele vai estar, se o E0x ali, né, ele estava aqui, né? Tá? Então, esse aqui é a direção x, direção... Então, esse aqui é o E0x, né? Tá? E aqui é o E0y, né? Tá? Ou E0, né? E0i, né? Tá? Então, ele vai ser a soma vetorial, né? Desses dois aqui. Né? Tá? Então, esse E0x é o E0x, né? Na direção i, né? Tá? E o E0y é E0y na direção j. Okay? Então, ó, esse vetor aqui, fixo, ele vai estar, né, apontando nessa direção, né? Nessa direção diagonal, né? Tá? Então, é 0, que é a soma dos dois, né? Tá?
regra do paralelogramo, né? Tá? E aí o que que acontece, né? Esse termo, né, conforme a onda se propaga, né, e passa o tempo, né, ele vai, né, então ele diminui, né? Então isso aqui oscila, né? Tá? Então ele fica nessa linha aqui diagonal, né? Tá? Mas ele fica oscilando, né? Tá? Esse vetor, né? Então ele fica vindo para aqui e para cá, né? Tá? Então o vetor campo elétrico vai ficar fazendo isso, né? Resultante. Ok? E aí a gente chama isso de polarização, né? Diagonal, ok? Porque fica na diagonal, né? Desses dois campos, ok? Então assim, né? A gente se fica fixo, né? Convenciona-se, né? Uma direção horizontal aqui, né? Uma vertical. Aí isso aqui, né, vai ser uma direção diagonal, ok? Ahn, e outra coisa, né, se o E0x, né, fosse igual a E0y, seria 45 graus, né? Mas em geral pode ter qualquer, vai tender a quem for mais forte aí, né? Tá? Mas é, né, uma polarização diferente, né? Então meio que rodou, né, tá? Rodou, se a gente pegasse como, né, como um padrão aqui, né? Essa direção horizontal, né? Tá? Ela rodou aqui, né? Tá? Né? Então essa interferência entre as duas polarizações, né? Ou essa superposição entre elas fez o eixo de polarização, né? O plano de polarização rotar, né? Tá? Ok? Então isso que está resumido aqui, ó. Então defendendo a diferente fase, né? A gente vai ter diferentes possibilidades para a polarização do campo resultante. Então, a primeira, né, a polarização diagonal aqui, né, linear diagonal. Se fizer igual a zero, mais ou menos 2π, mais ou menos 4π, né, então o cosseno de cos menos ômega t mais φ0 vai ser, né, vai ficar inalterado, né, tá? Porque somei um múltiplo de 2π aqui, né, tá? Um múltiplo inteiro, 2π. Ah, isso, né, tá? E, né, aí o campo é isso aqui que a gente tinha visto, né? E aí, né, o E0 aqui, né, ele é fixo, né, tá? Então aqui, ó, essa figura vai estar mostrando, não sei se dá para ver bem, mas ali é do REST, né? Vai estar mostrando o que está acontecendo, né? Então, ó, tem uma das ondas que está aqui, né? Tá? A horizontal é a EX, né? Tá? Então está representado aqui, ó, EX. A outra é EY, né? Tá? E elas estão em fase, né? Tá? Totalmente em fase. Então, né, o campo vai ficar aqui, né? O campo resultante vai ficar aqui oscilando, né? Entre o maior valor E0 lá, né? Tá? Que é esse vetor aqui. E menos E0, né? Tá? Entre esse outro vetor aqui. Então, ó, cada instante de tempo, ó, aqui pequenininho, né? Aí cresce, né? Tá? Né? Atinge o máximo e começa a cair, né? De novo, tá? Aí até inverte, né? O sentido aqui e vem para cá. Então fica fazendo isso, né? Tá o campo, né? E a onda andando, né? Tá? Então os planos andando lá, né? Tá? Então ela fica no plano ali, né? Fazendo isso. Ah, então em todos os pontos do plano vai ficar fazendo isso. Então, né, assim, né, para quem tá vendo de frente a onda, né, tá? Pra quem tá vendo de frente aqui, de frente à onda, né, e o vetor de propagação aqui saindo, né, tá? Seria o eixo Z aqui, né, saindo da luz, do plano aqui, né, do desenho. E aí né, o campo resultante vai estar, né, as linhas de campo estão todas assim, né, tá? Na mesma direção e mesmo tamanho, né, tá? Então, para todos os pontos do plano, né, tem o vetor, né, tá?
E, né, em todos os pontos do plano eles vão estar, né, oscilando. Então tá apontando para cá nesse instante de tempo, né? Depois vai estar, né, para cá assim, né? Tá? Quer dizer, né, logo depois ele já, né, instante, logo em seguida ele aumenta, né, até o valor máximo ali, né? Tá? Todos os pontos do plano. Aí, né, depois vai diminui, né, e depois inverte, né? Então fica fazendo isso aqui, né? Tá? O vetor campo elétrico, né? Tá? Então, né, as linhas de campo vão ser coisas assim, né? Tá? Então, aponta para cá, depois aponta para cá, né? Tá? Depois aponta para cá, né? Tá? Então, o campo fica oscilando mesmo, mas nessa linha, né? Nessa linha fixa aqui, né? Tá? Então, fica todo mundo oscilando aqui, né? Nessas linhas fixas, né? Tá? E aí lembra que a linha de campo, o que ela era, né? Ela indicava caso uma carga de teste, né? Tá? Você coloca uma carga de teste, né? Então, se você põe uma carga aí de teste, né? Tá? Uma carga aqui, pontual aí, né? Conforme a onda vem, né? Digamos, ela vai ficar, né? Subindo e descendo, né? Ela não vai ser transportada, a carga, né? Tá? Porque ondas não transportam, né? Matéria. Mas ela vai ficar subindo e descendo, né? É como se você estivesse, né? No mar, né? Tá? Aí vem uma onda, né? Ela te leva para cima e para baixo, né? Mas ela não, né? Porque as linhas de campo, né? Elas estão nesses planos, né? Então elas estão, né? Elas causam aceleração da carga, né? Então a força elétrica vai ser essa carga, né? Vezes o campo, né? Tá? Mas causa aceleração onde, né? Onde ela está apontando, né? Então vai ficar indo para cima e para baixo. Aí nesse caso aqui, né? A carga teste ia ficar, né? Oscilando aqui, né? Tá? Daqui para cá, assim, né? Tá? Uma outra forma de ver. Então, para carga é como elas têm a mesma experiência, né? Que a gente tem no mar, né? Tá? Então a gente vai para cima, para baixo, né? Tá? Mas não vai, né? Não vai para frente, né? Okay? Meio que mais alto mar, assim, né? Tá? Então não na margem, né? Porque daí a onda é diferente, né? Ela quebra e aí sim, ela consegue transportar, né? Mas no meio do mar ali, né? Tá? Então, isso concordo dessa forma. Né? Ok, então essa é a polarização diagonal, né? Tá? Aí, ó, uma análoga aqui, né? Então nem eu vou fazer muitas contas ali, né? Se o φ zero for mais ou menos π, mais ou menos... Então, múltiplos ímpares, né, de π, né? Aí o que a gente tem? Aí o cosseno, né, de kz menos ômega t mais φ zero vai ser, né, que daí, né, cosseno disso aqui vezes o cosseno, né, só que aí dá menos um, né, e o seno dá zero, né, de qualquer forma, né, o seno de φ zero. Então só sobra esse termo aqui, então isso aqui, né, fica menos cosseno, né, troca o sinal, ok? E aí, né, esse termo aqui, né, tá, o termo E0y, em vez de somar, ele vai subtrair, né, tá? Mas vai valer as mesmas coisas, né? Então o E, né, ele vai ser 0xi menos E0yj, né? E aí, né, em vez de eu estar somando aqui, né, tá, que nem era esse caso, né, tá, somando a regra do paralelogramo, tô subtraindo, né? Então ele tá com... esse cara tá, na verdade, agora invertido para cá, né? Tá? O E0YJ, né? Tá? Então, né, vai estar... a soma vai dar aqui, né? Tá? E aí, né, o campo vai ficar, né, ó, tá vendo? Aqui o primeiro, ó, o E0x, o EX, né? Tá? Então tá indo de E0, né, até menos E0, tá? Ah, não, tá orientado para cá, né? Então tá menos E0, né? Tá? Menos E0, oscilando aqui, né, em X, aí esse está oscilando em Y, né? Tá? E esse aqui vai estar, né, nessa direção aqui, né? Tá? Nessa antidiagonal que a gente fala, né? Então o campo vai estar, né, oscilando entre esses dois aqui, né? Tá? Antidiagonalmente.
Ok? Então, né, essa diferença de fase aí de ímpar, né, ela produz, né, um campo antidiagonal, que a gente diz, tá? E ó, perceba que esse campo antidiagonal, né, assim como o campo EX e EY, né, tá? Eles fazem 90 graus entre eles, né? Todos os instantes de tempo, né? O campo diagonal, né? E antidiagonal também fazem, né? Tá? Porque ó, se você fizer, né, o produto escalar E0x, né? Vamos ver se está certo isso aqui. Não, na verdade não necessariamente, né? Tá? Porque ó, se você fizer o produto escalar E0x mais I, né, mais E0YJ, produto escalar, né, com esse aqui, né, vai dar E0x ao quadrado menos E0y ao quadrado, né? Tá? É só se E0x for igual a E0y que vai dar isso, ok? Um, ok. Mas assim, né, ele é quase a mesma coisa, né? Tá? Mas assim, né, quando, no caso em que for, né, 0x igual a 0y, o caso especial, né, aí, né, essas direções diagonal e antidiagonal formam, né, um outro sistema de coordenada, né, equivalente aqui, um sistema rodado de 45 graus, né. Então é também é interessante, né, tá? Porque daí vão ser os estados de polarização da luz, né, tá? Então tem o usual, né, o horizontal e vertical, né, mas tem também o diagonal, o antidiagonal, ok? Nessa situação especial, né? Que a amplitude de x e de y é igual, ok? Assim, também uma coisa, né? Recíproca aí, né? Tá? É o seguinte, né? Que qualquer um campo linearmente polarizado em qualquer direção, você pode sempre decompor também, né? Tá? Você pode ver como a soma de um, né, numa direção x aí, né? Com outro numa direção y perpendicular a essa direção x, né? Tá? Então, um campo assim, né, arbitrário, né, oscilando aqui linearmente, né, tá? Polarizado linearmente numa direção arbitrária, você pode também decompor como a superposição, né, de dois campos oscilando, né, polarizados em direções ortogonais, né, tá? Então, de vez em quando, isso é vantajoso pensar dessa forma. Okay? Um, e agora, né, então isso fecha um pouco, né, a polarização linear, ok? E agora vai ter um caso interessante, ó, especial, que é quando, né, as amplitudes forem iguais, né, dessas oscilações, dessas polarizações que estão em direções ortogonais, né, e fizeram for menos π sobre 2 ou mais ou menos π sobre 2 mais múltiplos de 2π, ok? Porque daí não muda nada, né? Tá? Mas pensando em menos π sobre 2, né, o que vai acontecer, ó? O cosseno de kz menos ômega t mais φ0 vai ser igual a seno, né, de kz menos ômega t. Então o cosseno aqui vai virar um termo seno, né? Tá? Ok? Nessa parte aqui, né? Tá? Então isso aqui vai virar o seno de kz menos ômega t. Ok? Então eles vão estar defasados ali de π sobre 2, né? Tá? Então vamos fazer ali nas contas e ver que dá isso mesmo. Então, ó, o E, né? Vai ser o quê, né? Então, dessa forma aqui, ó. Então, a primeira coisa, né? Se o φ0 for... Vamos reescrever ali, né? Então, cosseno kz menos ômega t mais φ0 é igual a kz menos ômega t cosseno de φ0 menos seno kz menos ômega t seno
de φ0, tá? Aí se o φ0 for igual a menos π sobre 2, né? Então, cosseno. Então, é isso que está sendo dito, né? Menos π sobre 2 é igual a quê, né? Aí o cosseno de φ0 aqui vai dar zero, né? Tá? E aí tinha esse sinal de menos, mas aí, né, o seno de menos π sobre 2 é mais. Então é seno, né? AZ menos ômega t. Tá? E aí o campo resultante. Aí a gente também está admitindo ó, que o E0x vai ser igual a E0y. Tá? Então, ó, o campo elétrico resultante vai ser o quê, né? E0 cosseno AZ menos ômega t I mais E0 seno AZ menos ômega t J. Tá? E aí desenvolvendo, ó, isso aqui é E0, né? Cosseno. Eu vou chamar isso aqui de φ, ó. Tá? Φ, cosseno de φ I mais seno de φ J. Tá? Isso aqui nada mais é, né, da geometria analítica, do que a equação paramétrica, né, de uma circunferência. Né, tá? Então uma circunferência de raio Q, né? Raio é zero. Okay? Então tem raio, né? E0 aqui, e essa fase, né? É uma fase que é uma função do tempo aqui, né? É uma função do tempo linear, né? Tá? Então aí vamos ver, ó. Vamos ver o sentido que isso aqui gira, né? Então, um ponto aqui na circunferência, né? Ele é o. Então, agora, né? O que vai permanecer fixo né? Esse amplitude aqui, né? Tá? Então, essa polarização é diferente, né? E o que vai mudar, né, é a orientação, né? Em todo instante de tempo a orientação está mudando, né? Então, ó, num dado instante de tempo, né? O campo E está apontando aqui, né? Tá? Onde o tamanho aqui, né? Esse tamanho aqui é E0, né? Tá fixo aqui. Então esse vetor, né? Ele tá restrito a uma circunferência aqui, né? E aí, ó, isso aqui é o ângulo φ, né? Tá? Então isso aqui, né? Isso aqui é o EX e esse aqui é o EY, né? Tá? Então, peraí, vou colocar esse E aqui fora, né? Tá? E aí vamos ver como é. Lembra que, né, se você subtrair alguma coisa, né, tá, do argumento, né, tá, então é, você anda para frente, né, tá? Então é propagar para frente, né, tá? Mas vamos fazer dois instantes de tempo aí, né, tá? Então deixa eu ver para onde que ele vai andar. Então, digamos cosseno de KZ. Aí, digamos, o tempo t igual a zero, cosseno de KZ, né? É zero, cosseno de KZ I, né? Mais, mais seno de KZ J. Né? Aí, digamos, começou aqui, né? Tá? Então, instante inicial. Né? Aí, no tempo, sei lá, né? Quando isso aqui for 1, né? Tá? Então, vai subtrair 1, né? Tá? Então, o cosseno, né? Ele vai... o valor, né? Depende, né? Onde a gente está, né? Tá? Mas, digamos, né? Vamos dizer, né? Que esse cosseno aí, né? De KZ, cosseno. Então, que o KZ fosse
fosse zero, né? Tá? Então, na posição z inicial, né? Então, o cosseno de zero é 1. Então, a gente estaria em 1, 0, né? Tá? Então, na posição inicial aqui. Então, z igual a zero, né? Tá? Então, a gente teria, né? O que seria o campo elétrico? E0, 0, né? Tá? Ou E0 vezes 1, 0, né? Tá? E0, 1, 0, né? Tá? Aí, digamos, né? Passa um tempo, né? Zero cosseno, né? De zero menos, vamos colocar π sobre 2, né? Vai ser o quê, né? Vai ser zero, né? Tá? E o seno, né? Agora vai ser menos, né? Tá? Então a gente vai, né? Então quando esse ômega t valer π sobre 2, né? Então a gente vai para E0, 0 menos 1, né? Então estou dizendo o seguinte, né? A gente foi daqui, ó, né? E0, 1, 0, né? Tá? Para E0, 0, né? 0x menos 1 aqui, ó, tá? Então tá rodando aqui, né? Tá? Então se continuar, ó, ele vai, né? Depois, então essa, né? Aí fazendo continuamente isso aqui, né? Ele vai apontando aqui. Então esse campo tá girando para cá, ó, sentido horário, né? Tá? Uma outra forma de ver também, ó, nas simulações vai estar mais simples, tá, pessoal, de entender o que está acontecendo. Então, para quem está vendo de frente, né? Então o vetor de propagação para cá, né? As linhas de campo, né, vão estar fazendo isso aqui, né? Elas vão estar girando aqui, né? Tá? Agora para todos os pontos, né? Tá? Então o vetor campo elétrico vai estar fazendo isso, né? Então, vão ser vários círculos, né? Tá? Isso aqui está errado, né? Cai, cai, cai. E a gente chama, né? Para cá, para cá, pra cá. Isso a gente chama de polarização, né? Tá? Girando para cá, né? Então a amplitude, né, do campo da onda, né, tá? Que é dado por esse zero aqui, fica constante, né? Tá? Então ela anda numa circunferência, né? Mas a direção, né, o sentido mudam, né, com o tempo. E aí vão, né? A ponta desse, né, do campo elétrico aqui vai, vai desenhando, né, um círculo, né? Ok? Só que esse círculo ele está andando no tempo, né? Então no fundo, né? Está acontecendo, né? Como ela está desenhando, né? Tá? Porque os planos, esse plano aqui, ó, ele está andando, né, para frente, né? Tá? E então assim, né? No fundo que a gente está vendo aqui é uma hélice, né? Tá? Andando assim, né? Tá? Se consigo fazer. Hum, Então o eixo Z está aqui, ó. Então o campo elétrico vai estar aqui. Na luz é um pouco mais fácil fazer isso aqui, mas... Então o campo elétrico vai estar fazendo isso aqui, né? Está fazendo uma hélice aqui, né? Tá? E no fundo isso aqui, né? Isso aqui, né, com o parâmetro T, é uma equação tridimensional, né? De uma hélice, né? Tá? E acho que das simulações vai ficar bem tranquilo de entender isso aí. Ok? Então, aqui, né? Tá? Então, isso aqui é a equação de uma circunferência, né? Um é zero aqui, na verdade. É zero vezes esse termo aqui, né? Entre colchetes, né? Tá?
Então, né? O que está acontecendo? Ó, é o campo aqui, né? Em X está oscilando aqui, né? Só que eles estão defasados de π sobre 2, né? Tá vendo aqui, ó, que eles não, né, não estão coincidindo aqui, né? Tá? Eles estão cortando um no meio do outro, né? Tá? Um é zero quando o outro tá no valor máximo, né? Tá? E aí no eixo y aqui, né? Tá oscilando aqui, né? Dessa forma, né? Tá? Então, né, o resultante, para quem tá vendo aqui, né? Tá? Para quem tá vendo daqui, né? Tá? Eu acho que essa figura do hash tá meio um pouco não tão boa, né? Tá? Porque para quem tá vendo a onda daqui de frente, ela tá no sentido, né, anti-horário, né? Tá? É, mas para quem tá aqui, ó, né, sentado aqui na origem, né, tá? Vendo a onda se afastar, ela vai estar fazendo, né, uma coisa no sentido horário, né? Tá? Que veja, ó, aqui ela tá, né? Aqui ela tá no anti-horário, né? Tá? Mas aqui para quem tá, né? Quem tá aqui, né? Um observador aqui, ele vai ver a onda fazendo isso aqui, né? Tá? Então, a ponta do vetor campo elétrico vai estar fazendo isso e cada vez mais distante, né? Na verdade. De um plano fixo, né? Mas você vê todos os planos como um todo, né? Aí é diferente, né? Tá? E E assim, né, uma outra forma de ver, tem uma outra figura do hash também, mas acho que não vale a pena aqui. Aqui, ó, tô olhando também para o campo magnético, né? Aí acontece aquilo que eu falei, né? Ó, o campo, ele vai, né? Ele vai assim, né? Fazendo uma hélice aqui, né? Tá? Então ele vai girando aqui, né? Tá? Como uma hélice. Né? E aqui ele, né, decidiu colocar o campo magnético acompanha, né? Ele fica perpendicular, mas ele faz a mesma coisa, né? Tá? Então ele tem o mesmo comportamento, né? Porque estão intimamente relacionados, ok? Então essa é a chamada polarização circular, ok? E essa polarização circular, né? Então assim, né? Se você fizer como construir, né? Se você fizer essa é a polarização circular para a direita, né? Tá? Porque o campo elétrico está fazendo isso aqui, né? Tá? Se fosse fizer igual a mais π sobre 2, né? Aí ia aparecer um sinal de menos aqui, né? Tá? Ia ser essa mesma coisa, mas um sinal de menos. Então ele ia estar girando no sentido anti-horário, ok? Então é a polarização que a gente diz esquerda, ok? Um, e aí sim, né? Aí sim isso aqui vai ser... Peraí, acho que ali a diagonal que eu falei nem naquele caso, né? Peraí. Não, aí sim, né? Tá. Peraí. Hum, hum. Bom, ok. Essa polarização circular, né? Né? Que depois eu vou passar as avaliações depois vão ser, né? Baseadas em trabalho, essas coisas, né? Ou orientação para quem escolher, né? Aí um dos temas que eu gosto, assim, é chamado atividade ótica, né? Tá? E aí, né, tem a ver com propriedades de moléculas chamadas quiralidade, né? Tá? Então, o e aí tem essa coisa, né, então, ser levógero ou destrógero, né? Tá? Então tem aquela talidomida, né? Levógero, destrógero, né? Tá? Então tem a ver com a polaridade da molécula, né? Mas o comportamento, né? A atividade ótica que a gente chama, né? Como ela vai mudar, né? A polarização, né? Tá? De um
de uma, de uma, de uma onda, ok? Então ela pode, né, trocar, né, a polarização da direita para a esquerda, coisas do tipo, ok? Não vou falar muito para não, né, não tirar dos grupos que forem fazer sobre isso, ok? Uh, mas assim, né, a polarização ela revela muitas propriedades, né, químicas e tal, e, e também, né, propriedades químicas de certos materiais podem alterar também a polarização, né? Tá? Então, por exemplo, polarizadores circulares, né, que a gente não vai ver hoje, mas são certos tipos de material. No fundo, você tem que dar um atraso de, né, fazer uma onda se atrasar com a outra, né, de forma que o argumento fique, né, menos π sobre 2 ou mais π sobre 2, né, tá? Mas tem muito mais coisa aí por trás, ok? E também uma aplicação também, né, não só assim, né, em química e tal, aqueles óculos 3D, né, ok? Então eles são polarizadores circulares, né? E aí o que acontece, né? O efeito 3D é porque assim tem um atraso de fase, né? Tá? Do olho da esquerda com o da direita, ok? Aí causa é um, é um- são os atrasos de fase, né? Que o óculos causa, né? E aí codificado, né? Na imagem, eles vão dar um efeito, né? Tridimensional, ok? Porque daí o cérebro, né? Ele interpreta de uma outra forma ali, né? Tá? O, ele organiza, né? É o jeito que o cérebro organiza a informação. Ok? E aí, né, vai dar acho que chama estroboscópico, né, o efeito, ok? No Reddit tem explicado aí, mais ou menos assim, né, tá? Talvez não, porque era pré, pré-Avatar, né, tá? Então o filme do Avatar foi o primeiro, né, a usar esses óculos 3D, né, cinema. E eu acho que eles são os primeiros, né, a usar essa, né, a polarização circular. Ok? Então essa diferença, né, entre um giro da esquerda e da direita. Ok? E aí no caso geral, né, tá? Então se a gente não impor nada aqui, né, tá? Quer dizer, fora das situações especiais, né, de ângulos bonitinhos, né, diferente fase bonitinho, aí a equação que vai sobrar, né, vai ser né, isso aqui no fundo é uma equação de elipse, ok? Equação paramétrica de uma elipse. Né? Tá? Não é tão simples mostrar assim, mas se fosse aqui, né, cosseno aqui e seno, né, tá? Então, um caso especial disso é quando as amplitudes não são iguais, né, tá? Então, E0x cosseno aqui de φ, né, mais E0y seno de φ, aí dá para ver que é uma elipse, né, tá? É uma equação de elipse onde esse alfa é zero aqui, né, tá? Então vai ser uma elipse não rodada aqui, né, tá? Onde os semi-eixos, né, não estão rodados, né, com relação ao horizontal e vertical, ok? Mas assim, no caso geral, né, aí se tiver, né, uma diferente fase ali também, né, genérica, arbitrária, aí né, tem um ângulo ali que faz, né, tá? Então aí ela, né, pode girar para, aí tem a polarização elíptica à direita, né, ou à esquerda, ok? E é o caso mais geral, assim, né, tá? Então é possível provar, né, que é a situação mais geral. E aqui, né, aqui está mostrando um fato, na verdade, de geometria analítica, né, geometria simples, assim, que você pode ver, né, que tem um jeito, né, de construir elipse, né, a partir de uma esfera circunscrita e uma outra aqui fora, né, tá? Talvez não seja exatamente desse jeito, porque tá meio esquisito aqui, né, tá, essa figura. Mas, assim,
O que está dizendo aqui é que qualquer polarização, né, polarização elíptica ela pode ser vista como uma superposição de uma circular esquerda e uma direita, né? Então é meio como se elas fossem, né, dois estados diferentes. Na verdade vão ser, né, dois estados diferentes assim, né, de polarização. Okay? Então vão ser estados da luz, né, que a gente diz. Okay? É, e aí, né, como se você decompôsse, né, decompusesse, né, em coisas ortogonais aqui, ó. Então elas, né, cada instante de tempo é ortogonal aqui, né? Tá. Então é L, né, que é left, esquerda, e aqui R, que é right, direita, né? Tá. Então tá decompondo aqui esse vetor, né, no instante de tempo t, numa posição z, né? Em duas componentes ortogonais, uma que está girando aqui, né, para a esquerda, né, tá? E outra que está girando para a direita, ok? Então você pode ver como assim como no caso linear, né, a gente viu a diagonal ou antidiagonal, né, como superposição das horizontais e verticais, que a gente pode ver circular a elíptica, né, como uma superposição da circular direita ou com a circular esquerda, ok? E aí tem, né, toda uma forma matemática aí de tratar, né? Tem um capítulo, acho que do hash só. Capítulo não, né? Mas uma sessão, né, nessa parte de polarização do hash só sobre isso. Que aí surgem os chamados parâmetros de Stokes, né? Tá? E aí, matematicamente é bem bonito e é bem útil assim no laboratório, né? Tá? Que daí é questão de mexe com médias, coisas do tipo, né? Tá? É um vetor, né, que vai ser, né, você pode expressar meio como uma combinação linear, né, desses vários modos de polarização, ok? Bem, bem interessante, assim, né? Tá? Ahn, e aí agora a gente vai pensar, né, nos chamados dispositivos polarizadores, ok? Então, antes assim, né, a gente tá vendo essa coisa, né, de ondas eletromagnéticas polarizadas, né, linearmente ou circularmente, elipticamente. Mas assim, a luz, o que a gente chama de luz natural, né, então a luz que a gente vê no dia a dia, então das lâmpadas, né, refletidas, né, a luz do sol, né, tá? Então essas ondas eletromagnéticas típicas que a gente, né, vê, né, tá? Ela, ah, elas, na verdade, assim, elas são não polarizadas, né? Tá? Não por assim, né? Não ter nenhum campo ali eletromagnético, né? Na verdade, é o contrário, né? É por ter uma superposição infinita aí, né? Tá? De vários modos de polarização. Então, a gente considerou aqui, né, um caso bem especial, né? Que as ondas estão se propagando, né? Tá? Na mesma direção aqui, né? Mas na vida real é tipo, né? Ondas se propagando em todas as direções, né? Então, assim, né? No fundo, né? A gente tem uma mistura estatística, né? Tá? De ondas eletromagnéticas com diversas polarizações, né? Das mais diversas, assim, né? Tá? Então, acaba que o campo resultante, né? Ele tem uma polarização nula, né? O campo, assim, né? Direção, né, de oscilação assim acaba sendo, né, nulificada, porque sempre tem um outro cara que também tem a mesma direção, né, tá? Naquele instante de tempo. Então, assim, né, o que a gente chama de também laboratório, né, de ruído branco, né, tá? Então, fazer uma mistura estatística, né? Então é totalmente aleatório assim, né, tá? A luz natural, né? Tá? Então, ondas eletromagnéticas na prática, assim, ok? Mas assim, né, a gente tem uma coisa que chama os polarizadores, né? Então hoje eu vou falar só sobre polarizadores lineares, que é mais simples, né, de entender. E esses são dispositivos ópticos que filtram, né, a polarização, tá? Então a gente pode chamar também de, o Halliday, né, chama de filtros polarizadores, né?
E aí seleciona componentes só numa direção fixa, né, tá? De polarização. Então, eles filtram, né? Todo mundo que não tem uma polarização, né, linear, né, numa certa direção, ele filtra, né? Então, não vai passar, né, por ele. Só vai passar, né, né, quem ali tiver, né, a polarização, né, o campo elétrico estiver oscilando numa linha com uma direção fixa ali, né? Tá? E aí, né, eu vou tentar provar para vocês essa chamada lei de Malus aqui, né, que vai relacionar, né, a intensidade, né, dessa luz que incide no polarizador com a intensidade da luz que sai, né, tá? Então, a luz incidente tem intensidade de zero, né, e aí vai ser essa chamada lei aqui do cosseno quadrado, ok? Então, essa lei de Malus, ela não é só lei, né, tá? Acho que só tem uma lei aqui. Ela originalmente ela é experimental assim, né? Tá? Então ela veio de experimentos, né, com a luz e aí depois, né, aí se derivou ela experimentalmente, acredito assim, né, primeiro, depois, né, que a teoria, né, consegue explicar isso, ok? Então agora eu vou adotar. Então o Harley tá bem bom, né, nessa parte aqui. Então, eu recomendo, assim, né? Para entender, né? Tá? Para representar também, né? Então o Harley ele vai, né? A gente teria que, né, pegar uma luz polarizada, né? Então a gente vai fazer tipo uma convenção, uma luz polarizada, né, numa direção, digamos, horizontal aqui, né? Representar assim, né? Por duas flechas, um segmento, né? Com essas duas flechas aqui, né? Tá? Então significa que ela tá, né? Tá aqui oscilando, né? Tá aqui. Então tá com a polarização. Então, isso aqui é polarização horizontal. E aí, né? Isso tá meio torto aqui, né? Essa aqui, né? Seria então polarização. Então uma luz, né, uma onda eletromagnética polarizada verticalmente. Então significa, né, que está oscilando aqui, né, tá? O campo elétrico dela. E aí a gente pode ter também, né, como a gente viu, né, uma direção arbitrária aí, né? Então uma polarização nessa direção aí. Então, né, nesse caso aqui, diagonal, né? Então, polarização diagonal. Aqui, polarização antidiagonal. Ok? O que vai acontecer, né, com a luz natural, né? Ela vai estar polarizada em tudo que é direção, né? Tá? Então, assim, ela vai ser composta por um monte, assim, né? Tá? Num ponto só, né? Num instante de tempo, ela vai ser, né? Então, vai ser não polarizada, né? Aí é mais conveniente, ó, fazer isso aqui, ó, né? Tá? Representar, né, como um, né? Que se você superpusesse, né? Tá? É meio que no sentido que essa aqui, né? Tá? Essa aqui vai anular essa aqui para os polarizadores, né? Tá? Então é. Enfim, quero.
ok? Então eu vou usar essa convenção aqui do Halliday, né? Então isso aqui significa uma luz não polarizada, né? Tá? Então essas flechas vertical e horizontal aqui, tá? Para não ter que ficar desenhando isso aqui. Ok? E aí ele representa o filtro polarizador, né? Aqui no caso seria um filtro polarizador vertical, né? Tá? Dessa maneira aqui, né? Tá? Com essa figura. Então é no sentido, né, que ele vai, ó, vem uma luz não polarizada, né, antes dele, né? Então esse raio incidente aqui, né? Tem uma onda aqui, né, não polarizada, né? Tá? E aí sai, né? O que sai é só, né? O que tiver polarizado verticalmente, ok? Então vai sair só, né? Luz polarizada verticalmente, ok? E aí o que que acontece, né? Como eixo de polarização, né? Então o que está escrito aqui, ó, de polarização do filtro é vertical, apenas a componente vertical do campo elétrico consegue atravessá-lo, né? Tá? Então o que que vai acontecer, ó? A figura mostra bem aqui, ó. O campo é, né? Se tiver um campo aqui, né? Não precisa ser nem não polarizado, né? Pode ser um que tem essa polarização diagonal, por exemplo, né? Tá? Ele, né? O lance é que você pode, né, decompor ele como, né, uma componente X, né? Horizontal. Aqui ele está chamando de Z, né? Z, que é Z mais Y, né? Vertical. E essa Y ela está alinhada, né, com a direção aqui do polarizador, né? A direção vertical, ok? Mas a EZ não, né? Tá? Então tudo que é EZ tem que vazar, né? E aí a gente vai considerar esse ângulo, né? Tá? Que faz que a luz polarizada incidente faz com, com a direção do filtro, né? Tá? Então o que acontece, ó, a E, né? Você pode decompor como EY mais EZ, tá? E o que é isso, né? Tá? Isso aqui é E, né? Cosseno de θ na direção do y aqui, que é j, né? Mais e seno θ, né? Na direção k, né? Tá? Que é do z aqui, né? Tá? Então, essas componentes, né? Tá? Do vetor. Então, é só isso, ok? E aí o que acontece, né? A intensidade, né? Lembra que a intensidade, né? Ela é... Então, a intensidade da onda incidente, né? Que vem antes aqui, tá? Vem antes aqui, né? Aqui no caso não vai ser uma luz não polarizada, mas vai ser aquela diagonal ali, né? Que está com esse vetor E aqui, né? Está fazendo esse ângulo θ com a direção vertical, tá? Então a intensidade lembra que ela era proporcional, né? Era c epsilon zero ou c ao quadrado epsilon zero, né? Mas eu acho que é c epsilon zero, né? Tá? Aí era o valor médio, né, do vetor de Poynting. Então sobrava no fim das contas C epsilon zero sobre 2, né? Tá? Ah, o E ao quadrado aqui, né? Tá? Então esse módulo aqui do campo, né, ao quadrado, ok? Então essa é né, a intensidade da onda antes de passar pelo filtro, né? Tá? A intensidade do que sai, né, só vai, né, só essa componente, né? Tá? A intensidade, né, de saída é o quê, né? C epsilon zero sobre 2, né? O EY ao quadrado aqui, né? Tá? A componente vertical. Mas isso é o quê? C epsilon zero sobre 2 e ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Ok? E aí, ó, dividindo, né? Uma coisa pela outra, I sobre zero vai ser o quê, né?
só vai sobrar aqui o cosseno quadrado de θ, né? Cosseno quadrado de θ. Então isso implica a lei de Malus, né? Tá? A intensidade, né? Final aqui, né? Tá? Após passar pelo, né? Que sai, né? Do polarizador linear, vertical aí, né? Tá? Mas não importa, né? Só o que importa é o ângulo, né? Que faz, né? Tá? E zero, né? A intensidade antes, né? De incidir no polarizador, vezes o ângulo que faz, né? Entre a luz incidente, a polarização incidente e a direção do filtro, né? Tá? Então é o seguinte, né? Ó, se fosse, né? Então se a luz incidente, né, fosse uma luz só vertical aqui, ó, né? Tá? Fizer 90 graus, né? Então se θ for π sobre 2, né? Ou menos π sobre 2, então tiver perpendicular, isso implica, né, que sai nada, né? Tá? Então reduz a zero, né? Tá? Agora, se for, né? For zero, né? Ou 2π e tal, estiver na mesma direção, né? Fica aqui igual a zero ao máximo, né? Tá? Então, se for se for totalmente, né, polarizado verticalmente, passa tudo, né? Tá? E aí um caso intermediário aí, né? Tá? Θ, por exemplo, for π sobre 4, né? 45 graus. Então o I, né, vai ser I zero sobre 2, né? Tá? Ou seja, né, cai, né, a intensidade porque filtrou, né? Tá? Então não tem mais a componente, né, horizontal, né? Tá? Só a intensidade, né, só vem da componente vertical. Okay? Então, digamos, e aí a gente pode agora, né, fazer composições, né, tá? de, de, de filtros polarizadores, né? Tá? Então, ó, essa luz aqui, ela não é polarizada, né? Aí quando ela passar pelo filtro polarizador P1, né, que tá polarizado verticalmente, ela sai, né? Fica polarizada verticalmente, ok? E aí quando vai, agora ela faz um ângulo, né, com essa outra que tá uma direção θ aqui, né? Tá? Então aí ela vai, né, quando sair dali vai ser, né, vai ser essa I zero aqui, cosseno ao quadrado de θ, né? Tá? Então vai cair, né? Tá? Vai cair disso. O que acontece aqui, né? Daqui para cá, né? Aqui ela tem uma certa intensidade, né? E quando vier para cá, né? Tá? Então, né? Se a luz for não, né? Esse zero vem de uma luz não polarizada, né? Tá? Então aí a gente tem que fazer a média, né? A média no ângulo, né? Tá? Porque vai ter todas as componentes aqui, né? Em todas as direções, né? Tá? Então, e aí média de cosseno ao quadrado de θ, né? A gente sabe que é meio, né? Tá? Então, se a luz incidente é não polarizada, né? Ou a gente pode falar é natural, né? Então, I vai ser I zero sobre 2, ok? Tá? Que daí vai, né? A gente toma a média desse cosseno ao quadrado aqui de θ, né? No círculo, né? Todo. Vai dar meio, ok? Então, nesse exemplo aqui, né, ia ser, né, se o I zero, na verdade, for, né, a intensidade dessa onda aqui, né, então vai ser I zero sobre 2, aí quando passar, né, no fim, né, então, e linha vai ser esse I, né, que daí essa intensidade vai ser nesse ponto aqui, né, tá? Então vai ser I cosseno ao quadrado de θ, né, tá? Então, o I linha aqui vai ser I zero cosseno ao quadrado de θ sobre 2, né? Tá? Então tem uma composição, né, de concatenação, né, de polarizadores, tá? E, e se assim, né, se esse aqui, né, ele fosse
horizontal, né, não ia passar nada, né, no fim das contas, tá? Então, assim, né, os polarizadores lineares aí, eles podem ser vistos, né, tá? É, como porta-lógica também, tá? Então, então, assim, né, se você convenciona, digamos que a vertical é 1, né, tá? Então, isso aqui meio que vai, né, vai me mandar para zero, né, tá? Que é o não, né, tá? Então, você pode ver meio como, né, pode fazer um computadorzinho aí com isso, né? Tá? Então, uma coisa é negar, né? Outra coisa também aí dá pra fazer as tabelas verdades, né? Várias coisas assim, né? Tá? Algumas vão exigir outros filtros, né? Mas, assim, é uma coisa, o sonho distante lá do computador óptico, né? Tá? Ficou lá na década de 80. Ok? Ahn, E aqui, ó, aqui, né, um filtro polarizador na prática, né, tá? Então, quando tinha as aulas presenciais, né, eu faço eu fazia na sala de aula demonstrações com aqueles óculos, né, polarizados, ok? Que são, nada mais são do que filtros, né, tá? Polarizadores aí, tá? E aí, assim, você consegue descobrir, por exemplo, né, a direção de polarização, né, tá? Porque, por exemplo, né, aqui, ó, esses filtros, né, são o mesmo filtro, né, o mesmo material. Então, eles estão polarizados na mesma direção. Aí, ó, né, aqui o que passa aqui, né, tá? Assim, tem uma filtragem mais de intensidade aqui, mas não está relacionada à polarização, né, tá? Então, assim, né, aqui, ó, aqui diminui a intensidade disso aqui, né, tá? Peraí, acho que talvez aqui no OneNote não dá para vocês verem. Mas ó, essa região aqui, né, tá? Diminuiu a intensidade, mas é porque ficou mais opaco, né, tá? Mas aqui, ó, tá a mesma, né, intensidade, né, mais ou menos assim, ok? Então, ó, né, não bloqueou nada, né, tá? Só que agora, né, se eles ficarem, né, tá, a 90 graus, ó, tá? As direções aqui de filtragem, né, tá? Então aqui, ó, aqui, ó, não fica mais, ele bloqueia totalmente, né? Tanto que eu não consigo ler a mensagem, né? Tá? Que tá aqui, né? Aqui eu conseguiria ler, né? Tá? Quando eles estão alinhados, né? Mas aqui não, né? Tá? Porque eles ficaram 90 graus um do outro. Então bloqueia totalmente, né? Tá? E, e aí então, né? Tem esse uso prático, né? Para óculos polarizados, ok? A gente vai ver lá em reflexão e refração, né? Brevemente assim, mas tem esses óculos, né, polarizados, né? Eles são bons para quando você tá pescando, por exemplo, né? Tá? Ou tá num barco, alguma coisa assim, porque daí quando a luz que reflete na água, aí ela sai polarizada, né, numa direção. E aí o óculos ele dá uma filtrada melhor, né? Tá? Ele é meio isotrópico assim, né, para as direções essa de polarização, ok? Então ele tem essa vantagem, né, mais específica assim, né, para reflexões de superfícies, né? Porque daí é mais vantajoso que o óculos, né, de sol usual, né? Porque ele vai filtrar, né, uma certa quantidade, né, mas ele não vai bloquear totalmente, né? Tá? Ou ele não vai bloquear muito mais assim, né? E aí tem essa vantagem, ok? Ahn, então acho que é isso por hoje, tá, pessoal?
E aí o que vai acontecer, eu, talvez tenha uma aula, né, sobre reflexão e refração daqui para frente, eu tenho que pensar, né? Aí tem uma de interferência introdutória, né, interferência de ondas, mas aí ah, as avaliações vão ser, né, vão ser trabalhos, né, tá? Porque aí chega num ponto que é melhor vocês fazerem, assim, botar a mão na massa, tá? Que, em vez de ver eu fazendo, porque ver a pessoa fazendo é meio maçante, assim, né? Por exemplo, né? Esses experimentos de dupla fenda, essas coisas, né? Tá? Derivar as fórmulas, né? Mas aí vocês fazerem, aí vocês entendem, né? Tá? Aí não é tão, né? Não é tão maçante, assim, né? Porque, assim, no trabalho vocês têm que meio que explicar, né? Pra pessoa que tá lendo, né? Então vai... Aí você tem que aprender, né? No mínimo, ok? E aí eu vou, não sei se eu vou fazer isso agora, né? Mas eu vou, acho que eu vou deixar os grupos optarem, né? Por ou faz um trabalho, né? Tá? Ou, ou faz uma apresentação, né? Tá? Aí faz um tipo isso que eu faço, né? Tá? Faz um PDF, só que aí apresenta ao vivo, né? Tá? Aí manda o link do Zoom lá, ou do Google Meet, né? Tá? Aí apresenta, né? Não precisa muita firula assim, né? Mas só. Aí pode fazer em PowerPoint, né? É que eu uso o LaTeX, né? Que daí dá pra fazer essas fórmulas e tal. Mas o PowerPoint também é bom, assim, né? Tá? Ahn, mas assim, se eu optar por trabalho também, acho que não tem problema, ok? Ahn, e é isso então, pessoal. E aí os temas, assim, né? Inicialmente eu penso, né? Como tem acho que 3 grupos só, né? Um relacionado à polarização, né? Então talvez atividade ótica, né? Ou polarizador, os vários tipos, né, de polarizadores também, né? Ahn, aí um outro tema, né, sobre interferômetros, né? Tá? Aí tem o experimento de dupla fenda, né, que vai ser o clássico, né? Aí tem que falar de coerência, essas coisas, né? Tá? E e um de raio-x, né, tá? Difração de raio-x ou redes de difração, ok? Então esses 3 temas são bem interessantes, eu acho, tá? Tem outros temas possíveis também, né, mas eles são mais complexos, assim, né? Esses aí são mais, né, tão voltados, assim, né, ao que a gente tá vendo, e acho que faz sentido, tá? Ahn, Acredito que a próxima aula, né, vai ter 2 aulas, aí eu vou deixar tipo uma semana, né? Uma semana ou mais, assim, para vocês prepararem essas coisas, né? Tá? Que não, isso aí não sai do dia para noite, aí eu dou suporte para vocês, né? Tá? Aí eu posso até, né, enviar vídeos de coisas interessantes também, né? Tá? Então, por exemplo, né, série de Fourier, né, que tem a ver, né, com interferência e tal, mas só se for pertinente, né? Tá? Mas e aí a gente fecha, né, com esses trabalhos ou seminários, né, de vocês e essa parte de ótica, ok? Ahn, assim, como não está sendo presencial, né, aí tá um pouco mais leve, né, tá? O curso, né, tá? Mas mas tem as suas outras, né, as outras dificuldades, talvez, né, tá? Ahn, Tem algumas vantagens também, né? Porque eu nunca usava, né, apresentação em slide, né? E aqui dá para colocar figuras, né? É mais fácil de vocês entenderem, né? Tá? Do que eu fazendo no Luz. Tá? Mas e tem os vídeos, né? Também que eu também mandava, mas não apelava tanto, né? Para vídeos de outras coisas, né? De outras fontes. Ok? Bom, acho que por hoje
tá bom? Então dei uma lida no Hash. O Harley tá muito bom, essa parte de polarização, tá? Como a primeira leitura ele é sempre muito bom, né? Aí no Moisés eu não lembro muito bem, né? Se ele fala bem disso aí. Tá? E o Hash também, né? Aí o Hash tem um capítulo só sobre isso e é excelente, assim, tá? Eu acho que eu mais gosto, assim, né? Do Hash, porque tem muita aplicação, assim, né? Tá? Muita coisa interessante, né? Então, tanto para físico, quanto químico, quanto, né? Engenheiro de Minas, e tudo, todo mundo, assim, tá? Então, então é isso, pessoal. Até a próxima aula e valeu.